Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos assistindo. Estamos iniciando mais um Grandes Encontros com Laírson Bueno. Eu sou advogado e hoje recebo aqui a doutora Jéssica Guedes e vou estar contando como minha auxiliadora aqui na entrevista a doutora Josi Veiga. Então vou começar saudando primeiro a Josi Veiga, que vai ser entrevistadora junto comigo hoje. Eita, olha que missão, hein? Doutor Bueno, mais uma vez, obrigada, tá? É sempre um prazer estar aqui. É um grande sucesso. Os grandes eventos reúnem sempre grandes doutores e é sempre um prazer. Gratidão. Josi, eu fiz questão de lhe convidar porque hoje é um tema que nós vamos tratar aqui, o principal tema é o autismo, né? E você já tem know-how na área, então eu falei, eu preciso calçar minha sandália da humildade, né? E pedir a ajuda da Josi aqui nessa entrevista, né? Vamos juntos. E estamos aqui com a Jéssica Guedes, que é a nossa convidada. Jéssica com G, viu? Não é com J, né? Eu enfatizo muito isso, né, doutor? Mas é porque o nome faz a pessoa, então a gente tem que... Ô, Jéssica, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço. O senhor realmente já tinha me feito esse convite, honrou com o seu compromisso. Eu estou aqui. Eu agradeço demais pelo espaço. Realmente, o espaço que o senhor dedica a nós, advogados, é importantíssimo. E trazer essa pauta hoje, para mim, assim, é fantástico. Então, vamos lá, vamos juntos, né, doutora? Jéssica, vamos falar do início da sua adolescência. Você já queria ser advogada? Você queria ser dentista, médica, astronauta, jogadora de futebol? O que você sonhava ser? Então, vamos por partes. Minha mãe, na verdade, ela tem 2 faculdades e o sonho dela era ser professora. E aí ela internalizou isso. Quais as faculdades que ela tinha? Então, o senhor acredita que a minha mãe é graduada em contabilidade e administração? Mas o sonho dela era ser professora. Então, assim, enfim. E aí ela destinou essa missão para mim, só que eu falei, gente, eu não quero ser professora, eu não tenho a menor vocação. Posso até ter uma vocação social, mas não é a minha vontade profissional. Mas... como eu tinha uma facilidade muito grande na área de humanas e tudo mais, eu falei, gente, eu quero ser biologia, então eu quero fazer uma medicina. E para quem vem, por exemplo, da periferia, quem vem mesmo assim da classe mais pobre, mais baixa, isso é quase que impossível. Se não for por meio do estudo, a questão financeira prejudica muito, né? Então eu falei, então eu vou estudar. Então eu terminei o ensino médio, eu fiz vários vestibulares para passar na UNB, porque naquela época, né, lá nos anos 2000, só tinha o UNB. Então, assim, eu tinha um propósito de passar na UNB e não consegui, acabei indo para uma faculdade particular, que foi minha primeira graduação, né, no curso de História. E aí eu virei bacharel em História e falei, não é isso que eu quero. E fui fazer cursos técnicos na área da saúde. E lá em 2009, lógico, eu tive um probleminha familiar, né, um problema pessoal, que me engajou, que me deu ali subsídios para que eu fosse para o direito. E aí o direito, na verdade, foi inclusive um advogado que me deu uma única assessoria, que falou, menina, você é boa, você fala bem, você sabe dos seus direitos, você sabe o que você quer. Eu acho que quando você tiver a oportunidade, faça uma faculdade de direito. E essa fala desse advogado, nessa época... te motivou? Me motivou. E aí eu entrei para a faculdade de Direito, já sabendo o que eu queria. Queria a área de família, me formei, fiz pós-graduações, mestrado na área de família e estou aqui hoje. Que maravilha. Parabéns. Você me fez fazer uma viagem no tempo aqui de uns 30 anos atrás, Jéssica, que eu lembrei, eu advogando em Mato Grosso do Sul. Um dia eu fui olhar um processo de um cliente e o netinho da mulher estava com ela, com a minha cliente. Falou, eu queria ser advogado. Aí eu brinquei com ele, tirei meu paletó, coloquei no ombro dele e falei para ele no balcão e pedi o processo. Naquela época era só processo presencial. E pisquei para o funcionário do cartório, né? Se fazer de enganado para achar que ele fosse advogado, porque ele não tinha nem idade, tinha 15 anos, né? E quando foi esses dias, eu recebi uma ligação. O cara está com 45 anos e conseguiu formar em Direito, né? Então, são coisas assim
gratificantes, né? O quão é importante você, uma palavra de incentivo. Eu costumo dizer que a palavra ela pode ou te afundar, né, fazer você matar os seus sonhos, como te dar um direcionamento para você seguir, né? Verdade. Então foi fantástica essa fala e hoje, se ele estiver me ouvindo, se ele estiver assistindo, posso falar que foi ele que foi o precursor. Você lembra o nome dessa bênção? Claro, Dr. Júlio Otsushi. É maravilhoso, Dr. Júlio. Ele é daqui de Brasília? Daqui de Brasília. Só para você ter noção, a AB dele acho que era 16. Ele já tinha bastante tempo, já em 2009, né? Que maravilha. Então, vale a pena agradecer, porque de fato temos um excelente profissional aqui, que foi motivado também por antes de ser advogado, por uma excelente pessoa, né? Porque ele acaba motivando e impulsionando outros. E no direito é maravilhoso a gente ter sempre pessoas bem motivadas e engajadas, né? Porque a nossa profissão é a profissão de pessoas fortes, corajosas, determinadas. Parabéns. Não é uma profissão para covardes, né, doutor? Já dizia, então... Sobral Pinto dizia, né? Então, Jéssica, vamos entrar, então, numa questão mais delicada, né? E aí eu vou pedir para a Josi daqui a pouco preparar uma pergunta aí. Mas primeiro eu vou fazer uma pergunta para abrir o tema. Você teve quantos filhos e qual a idade deles? Tá. Eu sou mãe de 3 filhos, Ana Elisa, de 18 anos, Maria Elis, de 8, e o João Luca, de 6. A Ana Elisa, ela é típica, ela não está dentro do espectro. Certo. Então, mas já a Maria Elis, de 8 anos, e o João Luca, de 6 anos, os dois estão dentro do espectro autista. Certo. Agora eu vou passar para a Josi fazer a primeira pergunta aí, Josi. Vamos lá. Já que a doutora Jéssica já começou falando sobre espectro, eu gostaria que a doutora Jéssica explicasse não só para a gente, né, doutor Bueno? Exato. Mas para os nossos ouvintes, se o espectro ele é considerado uma deficiência. Sim, vamos lá. O que é o autismo e o que é o espectro? O autismo ele é considerado uma deficiência do neurodesenvolvimento, né? Então, assim, o que é essa deficiência do neurodesenvolvimento? A criança ela já nasce com essa deficiência, essa dificuldade neurológica. E quando a gente fala do espectro, a gente está dizendo o seguinte, que a gente tem, por exemplo, dentro do espectro autista, 3 níveis de suporte, que é o suporte 1, o suporte 2 e o suporte 3. E ele tem entre aspas, um grau mais leve, e tem um grau mais moderado e o grau mais grave. E tem como mensurar isso? Tem como mensurar. Normalmente é assim. Como eu disse que a criança nasce com essa deficiência do neurodesenvolvimento, então ela não tem cura. Por quê? Porque a pessoa que nasce com o nível de suporte 1, ela pode ir ao nível de suporte 3, mas ela também pode regredir e conseguir ter uma vida social adaptável e estável. Então, por exemplo, o que é o nível de suporte 1? Normalmente é uma pessoa que tem uma dificuldade sensorial, ela não consegue, por exemplo, ir em locais que tem muitas pessoas, barulho. Tanto é que nós temos aqui no Distrito Federal, na hora que a gente tem, por exemplo, na virada do ano, os estampidos dos fogos, a gente já viu esse ano mesmo, na virada, a gente teve locais que não tiveram o som, né? Porque exatamente, não só por conta do autista, mas a gente também tem os animais, os pets, que incomodam, mas enfim. E aí a gente tem uma questão também da seletividade alimentar, então essas crianças também têm dificuldade na comida, por exemplo, comer uma comida mais sólida, uma comida mais líquida. Tem crianças que não conseguem nem comer, né? Vive à base de líquido, né? Exatamente. Uma dieta bem seletiva. Bem restrita. Deixa eu fazer uma pergunta, de repente até estúpida, mas é uma pergunta de quem não é da área, né? Esse tipo de criança não pode comer doce, por exemplo. Um pavê. Então, vamos lá. Elas pode, se elas não tiverem nenhuma outra comorbidade. O que é? Normalmente, eu costumo dizer, doutor, que o autismo ele não vem sozinho.
Ele vem, por exemplo, atrelado, por exemplo, a uma alergia alimentar, por exemplo, a proteína do leite. Entendi. Então, nesse caso, ele não poderia comer o pavê. Mas o problema não é o doce, mas é a consistência, porque eles têm, por exemplo, uma dificuldade naquela consistência ali. Mais dura. Na textura. Então, eles não aceitam, por exemplo, tem autistas que não aceitam, por exemplo, comida mais mole, uma lasanha, uma sopa, vão mais nas comidas mais secas. Mais uma pergunta. Né? Com cheiro também forte, né? Esse é um assunto que eu sei que não permite assim, uma brincadeira, mas uma pergunta de gordo, digamos assim. Um doce de leite ou um doce de goiaba que é mais derretido, a consistência não é dura, é mais palatável para ele? Vou responder para responder a pergunta do espectro. Por que a gente fala do espectro? É porque, assim, o autista, por que é um espectro? Porque nenhum autista é igual ao outro. Então, vai ter um autista de nível de suporte 1, 2 e 3 que vai gostar, por exemplo, da consistência da goiabada. Mas vai ter, por exemplo, um autista que está dentro do espectro também que vai gostar, por exemplo, do pavê. Entendi. Então, não tem um padrão. Jéssica, e assim, porque acaba que não é só do espectro, né? Porque nós, seres humanos, eu, por exemplo, não gosto de uma fruta totalmente molinha. Né? Então, assim, na questão não é não poder, é não se adaptar com aquela textura. Entendi. Entendeu? Agora, se não tiver nenhum tipo de alergia, aí não tem nenhum problema comigo. Então, Josi, você vai fazer as perguntas politicamente corretas. Eu vou fazer a pergunta do povão, do ignorante que não sabe do assunto. Não, e aqui... Aí eu vou fazer esse papel aqui. Mas eu abro parênteses, até mesmo da nossa conversa inicial. Até para a gente engrandecer a informação. Exatamente. Embora hoje eu seja advogada, faço uma graduação de psicologia, faço uma pós-graduação em aba, vou explicar o que é. O seu posicionamento é corretíssimo. O que nós não podemos, doutor Bueno, é a gente usar da nossa ignorância para praticar e a gente fazer reiterados comentários que não são inadequados, entendeu? Então, é perfeitamente aceitável. Hoje eu estamos aqui falando desse assunto. Eu, com certeza, no final da nossa entrevista, o senhor já vai ter conhecimento e já não vai mais falar como senso comum. Esses dias eu conversei com uma menina homossexual e ela falou: Bueno, eu gostei de conversar com você porque você faz a pergunta sem rodeio, com respeito, mas você pergunta o que você não sabe. Porque, por exemplo, no tempo... E é bom admitir quando a gente não sabe. Né? Você tem que ter essa humildade. Quando eu tinha a idade da Annelise, né, 18 anos, não tinha esse negócio de trans. Não sabia o que... né? Os homossexuais não eram chamados nem de gay, era chamado de afeminado na época, de tão velho que eu sou. Né? Então, a gente tem que perguntar, porque a gente vê todo mundo falando em TDAH, em autismo, em autismo. E fica voando. DI. Né? Aí você vê uma fitinha colorida e tal, e você não sabe, né? Então é importante isso. E essa questão das fitinhas é super importante, que é justamente para conscientizar, porque as deficiências invisíveis, né, acaba que a gente pode cometer um ato de desrespeito, de discriminação por desconhecimento. E aquela fitinha, né, dos girassóis, o próprio autismo, é justamente para você identificar. Porque você olha para uma pessoa, ela aparentemente é saudável, né? Esteticamente, você não consegue visualizar que ela tem uma deficiência, mas invisivelmente tem algo que é considerado uma deficiência, e por isso que ela faz jus a estar com aquela fitinha e que tenha os direitos dela, né, resguardados. Porque o que a gente vê é justamente a falta de respeito, de prioridade. Simplesmente porque não está vendo... O desconhecimento. Eu costumo sempre ouvir isso, e eu também já fui a propagadora dessa fala, tá, doutora? Eu já fiz isso, e eu não tenho a menor vergonha de falar isso, por quê? Porque uma coisa é você não saber, né, doutor? Igual a gente está explicando aqui, e o outro é você saber e você continuar, entendeu? Então, por exemplo, eu já fui uma mãe que falava, nossa, mas ele não parece
peraí, mas por isso que a gente tem um espectro, não é para parecer, cada um tem a sua necessidade, sim, entendeu? E então cada um vai ter ali, por exemplo, as estereotipias, tem uns autistas que têm mais estereotipias que o outro. Que você consegue visualizar. Exatamente, mas em tese, o TEA não tem cara. Sim. Então, aquele cordãozinho, ele é exatamente para poder identificar, para poder a gente evitar, né, com que essas pessoas propaguem essas falas. E assim, normalmente, os adolescentes que têm TEA, eles não aceitam que tem. Então, quando você vai em algum ambiente, as mães ficam totalmente tímidas e tentam falar baixinho na recepção para que o filho não ouça, né? Então, quando você está com aquele cordão, a recepcionista, ela vai identificar e não vai te fazer perguntas que muitas vezes para você é constrangedora. Exatamente. Então, o cordão, ele visa justamente isso. Né? Então, você não precisa falar qual que é a sua prioridade, qual que é a sua deficiência. Isso já vai deixar demonstrado. Já vai ficar claro. Isso facilita o atendimento, facilita a prioridade e facilita a inclusão. Exato. Certo. Mas assim, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre a inclusão, mas eu também abro um parênteses para falar em relação a esse mesmo cordão em que eu levei os meus filhos para uma consulta, não vou falar o nome, lógico, do médico, não posso, mas esse médico, que ele já tem muitos anos de carreira, ele virou e falou assim para mim: mãezinha, tira esse cordão, você está estigmatizando essa criança, você está marcando essa criança, não precisa disso daqui. Aí eu fui, né? Aí eu falei assim, então, doutor, mas é porque assim como o senhor tem esse posicionamento, mas tem pessoas que precisam respeitar o meu filho. Então, tudo bem que na sua fala... Ele sabe, mas os outros não sabem. Exato. Né? Então, assim, na sua fala, o senhor está dizendo que eu estou estigmatizando, né? Mas não, tem muita gente que precisa entender que meu filho e minha filha existem. Entendeu? Aí ele ficou meio... Acho que não era essa a resposta que ele queria, mas enfim. Eu deixei, né, ali bem claro que precisa, a gente não tem essa de esconder, porque nós fizemos muito isso no passado. Eu ouço o doutor Bueno muito, nossa, mas tudo é TEA, tudo é TDAH, tudo é DI. Gente, não é isso. Porque do nada começou a surgir... Do nada começou a surgir, e aí eu pergunto, mas sabe por quê? Que hoje nós temos essa quantidade, vamos falar assim, primeiro, porque hoje se fala mais do transtorno. Se busca mais ajuda. E outra coisa, há muitos anos, eu tenho 39 anos e eu me recordo muito bem da minha infância, de crianças que tinham outros tipos de deficiência, que eram trancadas, elas não viviam em sociedade, não se falavam com essas crianças eram segregadas. Então, assim, eu não sei se porque os pais tinham vergonha, ou se porque não se tinha medidas públicas e sociais para poder dar condições de inserir essas crianças. Então, o que nós temos hoje é exatamente o oposto. Nós temos crianças que estão em escolas, a gente não tem mais o ensino especial, mas hoje a gente tem ensino regular com crianças que têm as dificuldades. A gente tem aí, entre aspas, a inclusão, e hoje a gente está totalmente avançado no que a gente viveu há 30, 40 anos. Então, eu levanto a bandeira que nós precisamos, sim, usar o cordão, a gente precisa usar a credencial do estacionamento, a carteirinha, porque é um avanço. Nós temos medidas que são suficientes, não, mas elas são válidas, né? Então... Certo. Eu queria fazer duas perguntas e aí você responde na ordem que você quiser. Tá bom. Porque uma é sobre o significado da palavra aba e a segunda é como que o poder público federal e distrital contribuem para o atendimento e o que está faltando de atendimento nessa área? Claro. Boa pergunta. O ABA, ele é, na verdade, uma análise do comportamento. O ABA é uma palavra estrangeira, né? Porque tanto o autismo e o próprio método ABA, ele foi criado fora, né? Por cientistas fora. Então, para o português, é uma análise do comportamento humano que a gente traz, por exemplo, o behaviorismo, que também trabalha a parte da análise do comportamento. Então, é um método de aplicação para
Identificar não, mas para tratar o espectro. Uma terapia, né? É uma terapia, tá? Que é um método específico para o espectro, tá? Hoje tem várias terapias, né, doutora? Tem. Hoje a gente tem, por exemplo, a fonoaudiologia, que trabalha a questão... Tem muitas crianças que não falam, né? E falaram tardiamente. Não é normal. E uma das características... Né? Se Exatamente. você quiser identificar crianças que têm 3 anos que não conseguem falar até hoje. Exato. Então, isso é não é normal. Eu já ouvi assim, absurdos de médico dizendo não, é o tempo da criança. Não é o tempo da criança. A gente tem estudos científicos que falam que a criança precisa falar ali num prazo ali de estourando 2 anos de idade. Então, não é normal. Já em relação às medidas públicas que o senhor me perguntou, doutor, a gente entra na questão do SUS também, né? Então, a gente, até para você entrar, por exemplo, para você pedir uma consulta ou qualquer assistência à saúde é difícil. Então, o que o governo federal e distrital está fazendo? Nós já temos vários ganhos, né? Que é, por exemplo, garantir os direitos da pessoa com deficiência, que é alguns que eu posso citar, que é a inclusão, que é a acessibilidade. Acessibilidade por quê? Porque quando eu falo pessoa com deficiência, eu não estou falando só do autista. Lógico que a gente tem uma lei, né, do autista, mas a gente também tem, por exemplo, a pessoa com deficiência como um todo. Então, a gente tem a acessibilidade, a gente tem a inclusão, a gente tem, por exemplo, a própria Constituição fala no artigo 37, inciso 8, que essa pessoa tem direito a trabalhar, a medidas de inclusão e tudo mais. Mas a gente tem feito isso, inclusive nas escolas, a gente tem o PEI, que a gente chama, que é uma forma de adaptar, né, o plano curricular da criança, né? Escolar, né? O plano escolar. Então, a gente tem trabalhado muito nisso, mas a gente percebe que tanto na área da saúde a gente tem déficit e tanto na área da educação a gente também tem déficit. E aí, onde a gente chega? A gente chega numa situação em que a gente precisa que os nossos parlamentares, os nossos legisladores façam concurso público para poder abastecer essas áreas que faltam e também priorizem a questão profissional, a especialização desses profissionais. Uma coisa que eu percebo, e talvez, não sei se é o seu olhar, doutora, é que nós temos, embora essas garantias, né, na legislação, mas no trato do profissional, da pessoa que está ali na frente para que essas garantias sejam cumpridas, isso eu percebo que falta um pouco mais de conhecimento e de treinamento de pessoas especializadas para lidar com esse tipo de espectro. Eu não sei se na sua vivência você também tem percebido isso. Falta, porque é muito caro você buscar uma especialização. Então, o nosso governo, embora os professores hoje da Secretaria de Educação, eles façam vários cursos, né? Ali na carreira deles, até para aumentar salário, não sei se eu posso falar isso, mas existe aumentar a gratificação, né? Pronto, aumentar a gratificação. A qualificação, né? Então, o curso para você fazer, por exemplo, uma pós-graduação em AB é caro. E é um investimento alto para o nosso governo. Então, não se especializa, só se especializa realmente quem ama a profissão e vai fazer por fora. Porque o próprio não servidor... é remunerado, né? O servidor, ele não vai fazer, ele não vai tirar do bolso. Então, esse é um dos problemas da especialização. Uhum. Mas também existe aquele que faz por amor, né, doutora? Então, por exemplo, se ele gosta tanto, igual tem professores hoje que acompanham os meus filhos, que já era para ter aposentado e está adiando a aposentadoria, porque eu amo fazer. Deixa eu perguntar, e nós temos hoje cuidadores ou enfermeiros especialistas em TEA? Eu posso Tem algum curso desse tipo? Então, tem as pós-graduações na neurodiversidade. Mas eu digo assim, a nível de 2º grau de técnico de enfermagem não tem. De técnico, não. É uma carência. O que temos é um pai, uma mãe, um profissional curioso que pode, como eu, ir atrás da informação. Buscar e agregar. Especialização, né? Mas em nível técnico, não. Infelizmente, nós não temos. E aí dentro Porque o técnico de enfermagem para esse tipo de espectro, de transtorno, vamos assim dizer, ele tem que fazer uma leitura
da pessoa, né? Porque a pessoa não tem condição de falar, de se exprimir. Doutor, é na raça, é na raça, é no dia a dia, é na força de vontade, é entender que aquela criança precisa de um atendimento diferenciado. E aí você fala, Jéssica, mas ele não tem know-how, ele não tem preparo para aquilo. Mas ali a vida ali dentro ele aprende. Traz essa vivência. Ou ele aprende, traz ou a ele experiência, traz a experiência, ou ele vai agir de forma inadequada. Das duas. E a gente percebe até no noticiário, né? No judiciário nós já tivemos algumas decisões do próprio Distrito Federal de famílias sendo indenizadas justamente por desrespeito de profissionais que não souberam lidar com aquela situação. Recentemente nós tivemos um caso no Guará, né, que foi um marco, justamente por quê? Porque quando a criança ou o adolescente está numa crise, muitos profissionais preferem fechar os olhos e falar que é só uma birra, né? É uma falta de educação, quando na verdade ele está tendo uma crise onde ele precisa ter um olhar acolhedor. Exatamente. Né? Você precisa ter um trato ali de uma comunicação não violenta, uma comunicação de ser mais acolhedor. Humanizado, acolhedor. Acolhedor. Ao invés de você tratar com grosseria, mas você tem que tentar acalmar e não aumentar aquela histeria da criança, de fato, existe, né? um viés aí que eu falo o seguinte, como você falou da comunicação não violenta. Ok, ainda que seja com uma pessoa TEA, mas se o profissional, doutor Bueno, também, se o professor da educação, né, o profissional da educação, se é aquele que grita, que bate na mesa, ele vai repetir esse comportamento não só com o TEA, ele vai repetir com qualquer outro. E aí a gente precisa ficar atento que esse comportamento ele é completamente inadequado. Sim. Então, assim, seja para o TEA, seja para uma pessoa que seja, não seja, que seja típica, é errado. Então a gente não pode se calar com essa postura desse professor. Ela é inadequada de qualquer forma. De qualquer forma, exatamente. Que coisa. Falta sensibilidade no final, né? Sensibilidade, humanidade, isso que a gente está fazendo Compaixão, aqui. Né? Empatia. Jéssica, essa questão da escola, eu vou, mais uma vez, com o meu olhar de ignorante colocar algumas questões aqui. Antes existiam escola-classe especiais, né? E agora parece que só tem salas-classe, é isso? Nós temos salas de recursos, né? Então, por exemplo, as salas de recursos normalmente são assim, mais uma vez, pessoa com deficiência, e nós temos a pessoa com deficiência no espectro autista. Então, por exemplo, numa escola de ensino regular, a gente tem as salas de recursos, por exemplo, as crianças que são portadoras de outros tipos de deficiência, de locomoção, até uma deficiência intelectual, enfim, várias deficiências. Normalmente tem algumas crianças que possuem, que precisam usar, por exemplo, fralda. Então, essas salas de recurso, ela também dá esse amparo para essa criança. E tem crianças que também precisam, por exemplo, de um monitor, de um educador social. Que ele, na verdade, não fica um professor na sala, né? Normalmente é um acompanhante escolar, né? Exatamente. E aí, assim, a gente também tem, dentro das escolas, o estigma de uma sala reduzida com 18, e é uma das coisas que eu brigo muito, que não existe sala reduzida com 18 alunos. Isso, para mim, não é sala reduzida. Né? Isso, na verdade, é uma sala em que você meio que adaptou ali para aquela criança ser inserida, né? Então, não existe. Então, as escolas hoje, qual é o perfil das nossas escolas hoje? Tem uma sala de recurso, ponto final. E a criança que tem a sua deficiência, eu também... Tem que se adaptar àquela sala, a criança que tem que se adaptar ao meio da escola regular, e não a escola regular, a criança, que é um dos meus maiores embates hoje. Isso não é inclusão. Né? A inclusão foi deturpada. Para mim, o que é a inclusão, que eu acho que é o que a doutora vai concordar também. Por exemplo, no momento do recreio, vou usar o exemplo do recreio novamente, que ela é mais fácil de ser compreendida. Tá ali no momento do intervalo do recreio,
como que seria? Como que é hoje? Insere-se a criança com deficiência no recreio, onde que todas as crianças estão correndo, pulando, gritando. Aí aquela criança que tem dificuldade sensorial, como que ela vai ficar? Ela vai ficar desregulada. Totalmente. Aquela criança que tem problema com mobilidade, ela vai ficar parada num lugar. Cravada, né? Cravada ali. Pelo receio, ela cria um bloqueio. Exatamente. E aí as outras crianças que estão ali correndo, pulando, brincando, elas estão brincando normalmente, mas aquela criança que tem a deficiência, ela não está aproveitando o seu momento de recreação. Ela não está inserida, né? Não está inserida. Essa é a inclusão que as nossas escolas estão fazendo com os nossos filhos. E qual é a inclusão ideal? Vou trazer um exemplo da minha filha. Porque aí não é inclusão, é dispensabilidade ou um outro termo que eu... Doutor, eu acho que é uma forma de você... Estão empurrando. Camuflar. Exatamente. Camuflar o que deveria ser feito. E na hora que a criança não está mais na escola especial, mas numa sala especial, dentro de uma escola normal, você tem uma porteira terceirizada que não está nem aí, que não tem noção nenhuma. Se a gente der a sorte dela ser cristã, ter uma sensibilidade, ótimo. Mas se não... E a gente volta naquela questão que, embora haja legislação, a gente não tem profissionais treinados para fazer essa legislação ser cumprida. Porque desde o início, né, desde a porta da escola até a sala de aula, nós temos várias barreiras que são enfrentadas pelos... Eu posso citar várias aqui para o senhor. Se eu falar para o senhor a minha briga lá na Escola 111 de Samambaia, eu vou falar mesmo, porque é um espaço... na verdade é o seguinte... Então, você seja rápida, porque eu tenho um monte de perguntas aqui para fazer para você. Rapidamente, por exemplo, lá na escola, como por exemplo, que é a escola que a minha filha estuda, ela falou para mim, mamãe, na hora do recreio, sabe o que eu quero fazer? Eu quero recortar, quero desenhar. E a minha cabeça dói quando eu vou pro recreio. Aí o que eu fiz com a diretora? Eu falei, não, abre a sala dela, deixa ela lá quietinha, ela quer isso. Não, mas não pode, porque não tem, por exemplo, profissional para ficar à disposição dela. À disposição. Aí eu falei, tá, mas cadê o monitor? Ela não é a única TEA, ela não é a única criança com deficiência. E provavelmente as outras crianças com TEA também queiram isso. Exatamente. Porque mas você percebe que eles ficam assim, né? As justamente crianças por conta do som. Não são escutadas, elas não têm posição de fala, entendeu? Então elas são segregadas. Andréia Quadros sabe muito bem disso, ela me chamou lá no Metrópolis e ela falou, Jéssica, não vamos falar de inclusão não, porque quando eu estava com a Julinha, eu tive muitos problemas em relação a essa inclusão, então é uma pauta que dói em nós pais e familiares como um todo. Então, em relação à minha filha, eu tive que me posicionar. E aí, hora ou outra, quando tem um profissional para poder acompanhar, ela fica na sala. Então, mas não é o normal, não é o habitual, né? Agora, eu vou até fazer um parênteses aqui, só já que a doutora Jéssica falou da doutora Andréia Quadros, eu vou mandar um abraço para ela, porque essa é uma pauta que ela sabe, tem muita vivência sobre isso, né? Tanto para ela quanto para a Julinha. Andréia, um abraço aqui da equipe Grandes Encontros com o doutor Laísa para você. Em breve. E a Jéssica já conheceu ela pessoalmente. Pois é, ela é uma linda. A primeira vez que eu a vi, eu conheci só por vídeo, já achei uma linda, uma história fantástica. Sim. E gratidão, viu, André, por te conhecer, para você levantar essa bandeira aí. E é isso que a gente precisa, levar conhecimento e mais pessoas que defendam essa pauta. Se você fosse a secretária de saúde do Distrito Federal, o que você faria pelo autismo? Olha. Uma pergunta desafiadora, né, doutor? Uma das coisas que eu falei com a Andréia Quadros, vou falar dela de novo. Eu sou uma mãe invisível, né? Assim como todas as outras mães. Por que eu falei que eu ia fazer o programa lá do Metrópolis, né? Dedicado às mães atípicas, porque elas são invisíveis também. E o que eu faço nos bastidores eu gostaria que todos os parlamentares, todas as pessoas que estão nos órgãos fizessem também, que é acolher essa mãe, principalmente em relação à saúde mental. Eu ia poder, como secretária, eu ia, por exemplo, abrir mais oportunidades nos CAPs, porque, doutor, o que nós temos de autoextermínio nessa área, do cuidador, sabe? Sim. É muito alta. O senhor mesmo trouxe o exemplo, né? Em Águas Claras, da mãe que... Sim, eu sou síndico de um prédio que a mãe, no prédio dos fundos, ela matou o filho e se matou.
agora no início do ano. E foi um caso que repercutiu, né? Você vê a tamanha necessidade. E eu sou testemunha como síndico do outro prédio. Por quê? Porque essa criança, ela andava pela rua, até com uma camisa de futebol, e ela usava o que ela achava que ela tinha direito. Na época da política, ela usava a camisa de um candidato, aí as pessoas não entendiam, quem era adversário político xingava a criança. Um dia ele surtou lá, não sei se o termo correto é esse, ele defecou no capô de um carro na frente do meu prédio. Eu acho que a mãe foi chegando num limite da saúde mental que ela jogou a toalha. E ela era sozinha, né? Porque muitas mães, não só no caso do espectro, mas da pessoa com deficiência mesmo, elas levam essa bandeira sozinha, o dia a dia sozinho. E aí chega um momento que você se vê assim, nossa, eu não tenho condições de cuidar de mim. Porque ela não tem um olhar para ela, porque muitas vezes... Aí eu fiquei apavorado com aquela situação, falei, eu não quero que no meu prédio, eu como síndico, aconteça nada disso. Aí eu contratei uma psicanalista para dar uma palestra lá no prédio sobre saúde mental, né? E... assim, tentei fazer minha parte. Perfeito. Do meu jeito grotesco, estabanado, mas ignorante, mas tentei fazer. Né? Com olhar sensível. Com certeza. Você entendeu? Então, isso. Eu, como secretária, eu priorizaria isso, mas também priorizaria a falta de monitores que a gente tem. E eu falo assim, Jéssica, mas por que monitor? Porque a gente tem um educador social, que eu nem sei se eu posso falar, mas ele é remunerado, ele ganha um valorzinho baixo ali quando ele vai. Ele vai, quando ele se apresenta no trabalho, né? E então, se ele for, por exemplo, 2 vezes, ele vai ganhar um valor X. Então, a forma de regular esse educador social ainda é muito deficiente. Então, quando você trabalha, você recebe. E se você não trabalhar, você não tem incentivo. Não tem incentivo. Então, eu iria preconizar também essa parte dos educadores sociais, porque os professores não dão conta sozinhos. Certo. Então, a parte da saúde mental é um ponto importante, a parte da assistência também em relação a esses professores também é um ponto importante. Tem outras coisas, mas o tempo é corrido. E esse seu ponto de vista aí de acolher as mães é super interessante. Porque as mães precisam estar bem para poder cuidar dos seus filhos. Porque quando elas vão para a terapia... elas precisam se recarregar, né? Sim, porque é que nem aquele carro elétrico, né? Tem que ter uma bateria para recarregar. Porque as terapias são longas, né? Tem terapia semana toda. São 20 horas. O que os estudos científicos falam? São em torno de 20 horas semanais, né? 20 horas semanais, de pelo menos 20 horas semanais com o método ABA. Então, tem crianças que às vezes fazem ecoterapia, fisioterapia. Então, tem outros métodos. As mães ficam à disposição. Mães então, que não trabalham, inclusive. Ficam à disposição. E aí não tem remuneração, né? Exatamente. Por conta disso. Deixa eu fazer um pinga-fogo aqui, umas 5 perguntas para você responder rapidamente. Ping-pong. O autismo ocorre por genética ou por hereditariedade? Vamos lá. Estudos recentes, inclusive recentes de agora, disseram que é genético. Certo. E quem transmite? É o pai, a mãe ou os dois? Ótimo. Se você tem um filho autista, os estudos indicam que ou o pai ou a mãe pode ter também. E mais, se você tiver um segundo ou um terceiro filho, há, por exemplo, 25% de chance do segundo ou do terceiro ter também. Aí eu posso trazer um dado que não é tão certo assim, mas normalmente é o que os cientistas dizem que normalmente vem do homem. Né? Mas normalmente vem do homem. As pesquisas mostram. E normalmente o índice é mais de meninos, né? Mais de meninos. Então, dentro do espectro, você consegue identificar mais meninos, porque a menina, por exemplo, doutor, ela mascara mais, porque a menina já vem sendo criada como politicamente correto, né? A certinha, a boazinha. E aí, por isso que elas mascaram, porque às vezes aquela timidez excessiva não é só timidez. Né? É entendido como que é recatada, né? Exatamente. A idade dos pais influencia?
Foi desmistificado, por quê? Pelo menos no TEA, sim, mas a gente tem o DAO. O DAO, quanto mais velhos, né, com maior idade, com avançar da idade, tem-se a chance de ter o DAO. Por isso, no meu projeto pessoal, pro ano que vem, não posso passar muito, né? Eu já estou com 42 anos, então daqui a pouco, como eu já tive uma criança com deficiência, então tem que ter um olhar, né, com mais cautela. Aí por isso que a gente sempre... Tem que tomar Coca-Cola. Mas eu posso abrir um parêntese, doutor, que antes de eu ter esses 2 filhos, eu tive outras perdas. Por exemplo, eu tive uma perda eu perdi uma gravidez de 8 meses, 34 semanas. Deixa eu só pegar um gancho nisso que você está falando, só para não perder a viagem. Claro. Você já me falou disso, mas é para você falar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. A pergunta que não quer calar. Você tendo um filho autista, por que você foi ter mais um? Por que eu tive mais um? Vamos lá. Eu não estou sendo grosseiro, porque você já comentou comigo disso. Não, olha só. Vamos lá. Eu não sabia que ela tinha autismo, porque a diferença de idade da Maria Elis para o João Luca é de 2 anos. 2 anos apenas. Então, mas assim, se a gente for mais a fundo ainda, eu engravidei do João Luca quando a Maria Elis tinha 1 ano e 4 meses. Não dava para discernir. Então, o que nós temos hoje de estudo científico, doutor? Foi ótima a sua pergunta. Porque hoje nós temos estudos, doutora, que quanto mais cedo a gente conseguir investigar a criança autista, o bebezinho ali somente na hora da amamentação. Lembra da história da amamentação, que a minha filha não olhava no olho? Então, assim, eu tive ali, por exemplo, uma percepção que muitas mães às vezes não têm. Então, por exemplo, se a gente tivesse medidas públicas, no primeiro momento em que eu procurei um médico, errado, se ele tivesse, por exemplo, conhecimento que aquele poderia ser um indício, um indicativo do TEA, eu já teria investigado a minha filha naquele momento. E começado algum tratamento, né? Começado algum tratamento. E aí, talvez, o João Luca não tivesse vindo. Mas, assim, hoje, o que a gente passa para as mães? O que os médicos passam para as mães? Se você tem um filho autista, vamos fazer uma avaliação genética, vamos fazer essa investigação genética para ver quais as porcentagens de chance de você ter um segundo filho. Mas, assim... Só que essa investigação... ainda assim é muito cara. É muito cara. Então você esbarra no financeiro. Exatamente. Porque dentro das políticas públicas, esse tipo de tratamento, né? Porque é um tratamento preventivo, é de alto custo. Então a gente esbarra ainda nessa questão. E aí entram as advogadas com as liminares. Com as liminares. Que tem crescido bastante, né, doutora? Muito bem. Mais 2 perguntas. Pai com drogas ajuda no autismo? Não, se fala Se influencia para a criança ser autista o fato do pai ser um viciado em drogas? Não, os estudos não indicam. Certo. Uma outra situação que me mandaram a pergunta, me mandaram a pergunta. Uma pessoa que teve amnésia global transitória, vamos supor, teve uma amnésia por 24 horas, ficou fora do ar por 24 horas. Ela... tem o risco de contribuir para ter um filho autista? Doutor, creio que na minha avaliação, no que eu já estudo, né, em tudo isso que eu já relatei para vocês, me parece que não. Por quê? Porque o autismo, mais uma vez, a gente nasce com ele, né? A gente não adquire. Né? Tô aqui, dormi, acordei autista. Não, você nasce com o autismo. Então, em relação a contribuir ou não, se ele estiver dentro do espectro, sim, mas ele adquirir de uma forma ou de outra, não. Então... Agora, a pergunta mais estúpida que você nunca ouviu. A quantidade... Pode ser que você nem saiba responder, claro, porque eu acredito que ninguém se eu não souber, eu vou falar. Te fez essa loucura dessa pergunta. Mas eu preciso fazer porque é uma situação interessante. A quantidade de água no cérebro, que tem a ver com neurologia, pode influenciar nisso? A quantidade de água? Olha, que pergunta boa, porque eu ainda não estudei essa parte. Assim, o Murilo, ele tinha
hidrocefalia. Então, além de ter a síndrome de Donde-Walker, e uma das dificuldades de não ter na gestação identificado que ele não tinha massa encefálica, né? Era por conta dessa quantidade de líquido. Mas, que no caso era excessiva. Era excessiva. Certo. Então, tanto que o meu parto ele não pôde ser normal, porque a cabecinha dele é uma membrana, um líquido, ela fica bem molezinha, como se fosse um balão cheio de água, e ele fica bem grandinho a cabeça. Então, o risco, tanto de falecimento da mãe quanto da criança, se fosse um parto normal, é grande. Mas, enquanto na gestação, estudando sobre isso, não tinha nenhuma probabilidade. Não sei o que diz os estudos hoje. Doutor, lembra que eu falei que o autismo não vem sozinho? Então, por exemplo, pode ser que o autismo, nesse caso, ele não seja a doença não, mas a comorbidade principal. Ele pode ter por exemplo, a epilepsia. A minha filha, por exemplo, de 8 anos, ela tem epilepsia. Aos 4 dias de vida, ela teve a primeira convulsão por baixa ingesta. Eu não produzi leite suficiente, deu uma febre e convulsionou. Então, por exemplo, o autismo não vem sozinho. A gente descobriu a epilepsia, fizemos os exames neurológicos para depois a gente chegar ao autismo. Então, às vezes o autismo você descobre ali, sabe? Vai investigando, porque não tem uma receitinha. Não isso tem. Vai nascer com isso, não pode agregar várias outras. Tanto é que temos crianças com Down e outros transtornos da neurodiversidade que vem, por exemplo, com um CID lá do F84.9, que é o autismo. Ou um DI, F70, e vem o autismo junto. Então, mais uma vez, ele não vem sozinho. Não vem sozinho. A última pergunta. Não! Depois a Josi vai fazer uma. Se o GDF fizesse um centro de saúde só para autistas, atenderia a demanda do Distrito Federal? Só para um centro especializado, só para atender autistas? Doutor, um único centro não, porque nós temos um hospital de referência que é o Hospital da Criança, e eu tive a oportunidade de um dos meus filhos ser acompanhado lá, e na verdade ele vai ser acompanhado até os 18 anos. Ele nasceu com uma má formação na uretra e tudo mais. Eu costumo falar, que eu não sei se a sua opinião, que o Hospital da Criança é o grande exemplo do que é o terceiro setor. Eu acho assim um trabalho de excelência. Eu conheço lá, que a minha esposa, como farmacêutica, estagiou lá. Perfeito. Então, assim, o Hospital da Criança seria o hospital ideal, né? Se a gente tivesse outros hospitais como ele, né? Então, por exemplo, mas um único hospital ele não daria conta. Por quê? Porque a gente ainda está nesse momento de identificação e de descoberta do autismo. Então, por exemplo, eu estou conversando com o doutor hoje, mas se eu fizer, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica, eu posso descobrir que eu tenho e eu não sabia. Então, um único centro não seria suficiente, porque a gente tem... Mas eu pergunto assim, tendo o Hospital da Criança como referência, se nós tivéssemos mais, digamos, um centro especializado só em autismo, não atendesse outra coisa, um na região sul, um na região norte e um no centro da capital, atenderia uns 3 centros? Atenderia, mas a gente teria que ter uma ressalva em relação à regulação, que hoje eu acho que é o nosso maior entrave. Nosso maior entrave hoje é, por exemplo, a forma de regular essas crianças. Por exemplo, eu já tentei atendimento no Hospital da Criança porque eu sei que o Hospital da Criança faz toda essa investigação genética, dá todo esse suporte que nós pagamos o plano de saúde para fazer. Mas não é todo mundo que tem acesso. E não é todo mundo que tem acesso. Por quê? Porque quem regula, doutor, é o médico que está te atendendo, o médico da família, que na verdade não é nem pediatra, não é neurologista, ele é apenas um médico clínico geral ou qualquer outra especialidade que vai regular seu filho e com base na percepção dele em relação ao seu filho, ele vai dizer se ele vai regular para o Hospital da Criança, se ele vai regular para um HMIB, por exemplo. Então, acho que o nosso maior entrave hoje é esse sistema de regulação que nós temos hoje. Que é um limita o acesso. Sistema de regulação único, né? É, o sistema de regulação único que nós temos aí o IGES. Qual seria o médico que deveria regular? Seria o neurologista? Doutor, nós temos, por exemplo, hoje o pediatra, que é o de centro de referência, né? Mas a gente tem ainda alguns entraves em relação ao neurologista. Mas a gente sabe que o pediatra, ele pode atestar, mas a gente ainda tem uma problemática que voltada ao neurologista, porque eles entendem que, por ser uma deficiência do neurodesenvolvimento, quem tem que tratar
é o neurologista, mas não, o médico pediatra tem know-how para isso também. Porque tem as condições estéticas e físicas que ele consegue perceber que ele se pode enquadra, né? Exatamente. Então, por exemplo, se a gente chega numa emergência com uma criança PCD, ela só vai ser atendida se for pelo médico neurologista, porque ele tem uma condição do neurodesenvolvimento? Não, tá errado. O pediatra como um todo, ele tem também que se especializar, ele tem que saber. É um profissional clínico, né? Médico, e até porque então, o médico atestando. A minha experiência de vida ensina que neurologista é a coisa mais difícil de você achar num pronto-socorro, né? E ele vem por meio de um parecer. Né? Na rede pública em geral. Na rede particular também é muito difícil. Quando você vai marcar uma consulta, são dias de meses de espera. E o que nós temos hoje de problema que é exatamente abrindo o gancho aqui para os planos de saúde, né, doutor? Que a gente, por exemplo, neurologia, para quem tem um plano de saúde que vai procurar neurologista no plano de saúde, não consegue. Eu mesma precisei de um neurologista para minha filha atualizar o laudo dela. Eu ligo pedindo um neurologista pelo plano, só o ano que vem, isso é um absurdo. Sim. Aí você é obrigado a pagar por essa consulta particular, que normalmente o convênio não reembolsa, enfim, né? Jéssica, e quais os seus projetos para esse ano e o ano que vem? Meus projetos para esse ano dar continuidade, lógico, à minha faculdade, que quando eu ingressei na graduação de psicologia, eu ingressei voltada mais para análise do comportamento de adolescentes e adultos. Mas como eu me vi muito envolvida, muito inserida, né, por conta dessa causa, nessa pauta, principalmente dos meus filhos e das mães que eu represento no grupo, né, são 2 grupos de WhatsApp com mais ou menos 120 mães. E elas sempre se reportavam a mim, doutora Josi, para pedir uma informação, para pedir um acalento, às vezes até mesmo passar 1h30 de ligação, porque estava num dia ruim. E isso me fez mudar o meu foco, tá, de trabalho. E eu falei, gente, eu preciso me formar, mas eu preciso também cuidar. Então, primeiro, estou fazendo uma pós-graduação em AB, já estou voltando pretendo trabalhar nessa área. E vamos fechar parcerias aqui. Trabalhar nessa área voltada para as crianças. E também no olhar humanizado para essas mães também em relação à saúde mental. Então, eu estou com a associação que eu tinha falado para o senhor, né, Mães em Ação pela Neurodiversidade Autista. E um dos meus projetos com a associação é poder possibilitar para elas um plano de saúde, porque hoje nós temos muitos entraves, a gente tem muito descredenciamento, a gente tem muitas rescisões unilateralmente por parte desses planos. E grandes planos. Que estão interrompendo os tratamentos. Eu vejo que isso desestabiliza demais essas mães. Então, assim, a mãe já tem que dedicar, por exemplo, boa parte do seu tempo para o seu filho, não pode trabalhar, perde a identidade. Às vezes era uma mãe que já trabalhava, estudava, tinha uma profissão e deixou de fazer. Uma coisa muito interessante, que é isso, perder a identidade. Né? Perde a identidade para aquele filho e ainda tem aquele medo de quando ela já não estiver mais aqui. Então, os meus projetos estão voltados para isso ultimamente. E, logicamente, né, conseguir aí uma comissão para que a gente possa fazer mais, ter mais representatividade. É o que falta hoje nas nossas comissões. Nós temos aí grandes advogados que estão aí com associações fazendo muito, dando muita visibilidade, mas eu ainda vejo que ainda é pouco, né? Ainda podemos mais fazer mais, né? Não só a gente precisa de vigilância, a gente precisa fazer participar nas escolas, sabe, doutora? A gente precisa ir fazer, sabe, essas blitz nas escolas para saber como que tá. Por exemplo, eu até ia citar, mas eu não citei. Na escola da minha filha, eles pedem para que seja feita uma fila para que eles possam entrar na escola antes, né? Antes do portão abrir. E nessa fila, eles colocam todo mundo, todas as crianças PCDs. E aí eu falo, gente, minha filha é prioritária, ela não vai ficar na fila. Aí você tem que reclamar na secretaria. Aí começa o desrespeito onde senão começa a achar, né, que você está super protegendo e que todo mundo é importante, não é só sua filha, né? Ainda vai ouvir esse tipo de coisa. E eu ouvi, e eu falei, não, peraí, mas o que eu estou fazendo aqui não é só pela minha filha, é por todas as outras. E as mães, doutor, ficam ali, sabe, acanhadas, elas ficam... Eu faço, não faço porque eu tenho medo de maltratar o meu filho. Eu falei, mas não vai. Não vai, eu estou aqui. Ainda que
sabe, sem muita visibilidade, mas eu tenho feito muito. Então, os meus projetos iniciais são esses. Parabéns, doutora. Obrigada. Muito bom, muito bom. Então é isso. Quero agradecer a Josi aqui pela colaboração, viu, Josi? Muito obrigado. Doutor. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E foi bem esclarecedor. Foi. Eu fiz muita pergunta de ignorante aqui, gente. Foi excelente. Eu acredito que os nossos ouvintes saíram aqui bem esclarecidos sobre esse tema que é super importante. E façam valer os direitos das nossas crianças. A gente tem muitos direitos. A gente tem direito a credencial de estacionamento. Eu acho fantástico quando eu chego num lugar. Aí veja marcadinho. Tá lá o nosso lacinho. E eu tô agora vou arrumar um podcast para a Josi fazer. E ela vai te chamar de novo para você esclarecer sobre a questão dos níveis. Entre outras coisas, né? Para a gente abordar esse aspecto. E a gente também poder fazer jus a todos os direitos que a gente tem. Além da credencial, da carteirinha, da meia entrada, da isenção de impostos e tudo mais. Medicação. Tratamento, medicação, as viagens que o acompanhante tem direito ao desconto de 80%, enfim. Poucas pessoas sabem disso, Poucas pessoas sabem. E é lógico, a mãe não tem tempo, né? Às vezes a própria mãe não tem tempo, ela está abarrotada de coisas para fazer. Então, Jéssica, quero agradecer, colocar o microfone e as câmeras à disposição para suas despedidas ou mais alguma consideração que você queira fazer ou que eu tenha esquecido de perguntar. Então, na verdade, eu tenho que agradecer esse espaço, essa pauta. Para mim, ela tem um cunho ali pessoal e eu trato com muito amor, muita dedicação. Por quê? Porque é uma coisa que eu percebo que a gente precisa de pessoas engajadas, mas não só engajadas por conta dos holofotes. A gente precisa ser engajada também atrás das câmeras, que é exatamente isso que eu faço. Então, é uma pauta que a gente precisa falar, sim, a gente precisa criar medidas públicas, sim, a gente precisa ir atrás dos nossos direitos, sim. Por quê? Porque é uma criança que hoje, logicamente, hoje é uma criança, mas o que a gente pretende com elas é que elas sejam adultos funcionais. Na verdade, esse é o meu interesse maior. Que nós, como mães, e nós, como operadores do direito, nós, como cidadãos, a gente precisa dar condições para que essas crianças possam ser cidadãos também, adultos funcionais, sejam, por exemplo, consigam trabalhar, consigam viver as suas vidas sem que dependa 100% do cuidador. É isso. Muito obrigado. Obrigada. Gente, estivemos aqui então com a Josi Veiga e a Jéssica Guedes. Muito obrigado. Até o próximo podcast. Um abraço.